Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nós vamos jogar TRT. Vamos entrar, né? Na época que eu jogava TRT, foi em 2023. Se você ir lá no meu canal, Monique Beatriz, você consegue ver os vídeos de 2023. Agora nós vamos entrar aqui no TRT agora.
Gosto de vídeos, espero que tenham gostado. Deixe like, inscreve no canal.